tardes seriam doces e jamais as madrugadas seriam de esperança. Jamais os livros diriam coisas belas. Nunca mais seria escrito um verso de amor. Sobre toda a beleza do mundo, sobre a farinha e o pão, sobre a pura água da fonte e sobre o mar, sobre os teus olhos também. Se debruçaria a desonra que é o nazifascismo se eles tivessem conseguido dominar o mundo. Não restaria nenhuma parcela de beleza, a mais mínima. Amanhã saberei de novo palavras doces e frases graciosas. Texto, nem a rosa, nem o cravo, tirado do Folha da Manhã de 1945, de Jorge Amado. E é com esse trecho desse texto é que hoje a minha convidada, para lá de especial, vai conversar com a gente tanta coisa bacana sobre a educação, sobre a sua vida, e nós vamos ficar sabendo um pouquinho dessa história. Eu recebo aqui hoje Aristeia Cristina. Aristeia, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Giovana. Já está preparado? Preparadíssima. Então vamos começar. Olha só, já quero saber, assim, eu já comecei falando de Jorge Amado, um texto de Jorge Amado, justamente para dar essa alusão da vida, né? Quando se fala do mar, quando se fala do amor, quando se fala desse aconchego, né, que a gente precisa ter na vida. E você é essa mulher que dá aconchego para nós. Dizem que sim, né? Mas assim, eu tento, dentro do possível, acolher, né? A gente tem que acolher as pessoas de todas as formas, independente do grau de estudo, independente da classe social, independente da necessidade, porque todos nós temos uma carência, todos nós temos alguma necessidade. Então, acolher é o meu lema. Isso mesmo. Alice, já quero começar. Quais são as lembranças que você tem da sua infância? Como que foi a sua infância? A minha infância foi muito boa, porque foi aquela infância de ficar... Não de ficar na rua o dia inteiro, eu gostaria, mas a minha família não deixava, porque o meu pai era militar, a minha mãe tinha muitos filhos, e tinha que ter aquela educação rígida, com os compromissos de dentro de casa, mas tinha a hora certinha de brincar, e aquele momento de brincar era intenso. Então era aquele brincar que você brincava de queimada na rua, você brincava de carrinho de rolimã, que era coisa, diziam que era coisa de menino, né, na época, que hoje em dia a gente tem outra perspectiva de vida, sim, né? Então assim, foi uma infância maravilhosa, com muitos amigos, muitos primos. A minha sobrinha, que é praticamente da mesma idade, nós crescemos juntas, a gente brincava juntas, a gente brigava juntas, a gente adoecia juntas. Então foi uma infância muito boa. Tinha um laço, né? Tinha um laço. Melhor, tinha não? Tem um laço. E tem um laço até hoje com as minhas primas, né? Essa coisa de união familiar mesmo. Então foi muito bom. E às vezes levava aquelas costas, né, que a mãe batia para educar, que hoje também a gente entende, né? Que é uma educação. Hoje tem muito esse questionamento, né? Da palmadinha, não palmadinha. Mas eu acho que o dizer não também é uma forma de amar, sem dúvida. Com certeza. E é através do não que se aprende muita coisa. Que se aprende. Porque se você ficasse também assim, só sim, não pode, sim. Não pode. É como se você estivesse passando a mão na cabeça, não pode tudo, você pode fazer tudo. E a sociedade não é assim, a vida não é assim, né? Verdade. Então quando a gente... Por exemplo, a gente está dentro do grupo familiar, é uma coisa. Depois, quando você sai para brincar com os amigos, já é outro grupo. Então, você vai aprender as regras e você vai entender que você tem que tolerar, né? Tem que ter tolerância com o próximo. Desde criança eu aprendi isso, graças a Deus. Aristeia, na sua infância, você era uma menina assim, mais sapequinha ou você era... comportada? Não, nunca fui comportada. Nunca fui comportada.
Eu era levada, eu batia nas outras crianças. Eu sempre fui muito, tentei, né? Acho que a palavra é essa, ser justa. Se falava uma coisa com uma amiguinha que eu não gostava, eu ia e tomava as dores daquela amiguinha. E até hoje eu sou assim, Giovana. Eu sou muito amiga e sou muito leal. Sim. Então, quando eu gosto de uma pessoa, que eu sei que aquela pessoa está correta, eu não admito injustiça. Então, eu tomo as dores, eu cresci dessa forma. Que bom. É uma boa qualidade. Acredito que sim. Mas muito bom. Mas falta isso muito. Porque, assim, se você vê uma injustiça, você não vai ficar parado. Você vai lá e vai poder ajudar. Porque, às vezes, a pessoa que está sofrendo aquilo não sabe nem como dizer, abaixa a cabeça e fica sem ação. E precisa ter alguém que fala assim, não, tá errado isso não pode. E eu sofro, Giovana, eu sofro com as coisas do dia a dia, né? Eu sofro com tudo de injustiça que acontece, que a gente está diante de uma sociedade muito injusta. Então, todas as injustiças diante da sociedade, diante das coisas que acontecem perto da gente, eu sofro com aquilo. Aquilo me incomoda. E tem uma frase que diz isso, né? Que a partir do momento que a dor do outro não te dói, então o problema é você. É você, né? Justamente. Arista, ainda continuando a falar ali não mais da sua infância, mas vamos subir um pouquinho na sua adolescência. Qual lembrança assim, que você tem dos seus pais, uma lembrança assim, que é marcante para você na adolescência? Na adolescência, muito engraçado minha adolescência, porque eu sempre fui muito levada, eu sempre gostava de sair, de passear, mas meu pai não deixava. E tinha um relógio na minha casa, ou essa lembrança, tem esse relógio até hoje. E o relógio era incrível, eu tinha obrigação de chegar em casa às 10 horas da noite, às 22 horas. E o relógio é daquele relógio antigo que faz dão, 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 dão. Aquilo, Giovanni, aquilo marcou a minha adolescência, porque eu chegava em casa, o relógio tinha que estar tocando aquilo, então estava faltando alguns minutinhos para tocar. Se já tivesse tocado aquele din-dom, nossa, meu mundo desabava. Porque era aquela rigidez na educação, tinha horário para tudo, tinha horário para brincar, tinha horário para estudar, mais para estudar. E sair, o horário para sair era super limitado. O único horário que eu tinha para sair era ir na igreja, né? Eu não tinha, assim, aquela diversão de sair para balada, não. Isso eu não tive na adolescência. Tanto é que quando eu fiz 15 anos, essa lembrança é muito boa. Quando eu fiz 15 anos, Giovana, eu achei que meu pai falou assim, eu vou te dar um presente que você nunca vai esquecer. Aí chegou lá em casa com uma caixa desse tamanho assim, eu falei assim, gente, que presente que é esse? Na hora que eu abri, um monte de livro. Na hora eu fiquei meio assim, né? Eu falei assim, meu Deus, esse monte de livro, achei que era uma outra coisa, uma maquiagem, alguma coisa assim, né? Mas hoje eu entendo a importância de livros, a importância de ler, a importância de estudar. Como é que foi ali o seu ensino médio? E quando foi no ensino médio que você falou assim, eu quero seguir a carreira do magistério? Então, no ensino médio eu estudei minha vida inteira em escola pública, né? Desde o primeiro ano do ensino fundamental até o ensino médio eu estudei em escola pública. Quando eu estava no ensino médio, eu ainda não tinha muito essa ideia de que eu seguiria o magistério. Eu estava muito indecisa. Na verdade, acho que eu nem estava pensando o que eu queria, o que eu deixava de querer. Porque nessa época, a gente pensava assim, eu vou fazer uma faculdade, não vou fazer faculdade, as condições financeiras não eram muito boas. Então, eu entrei meio que no magistério, meio por um acaso, porque quando eu fiz o ensino médio, eu também já trabalhava. Eu comecei a trabalhar com mais ou menos 16, 17 anos. Então, eu trabalhava. Então, como eu estava muito envolvida com o trabalho, então eu nem pensava muito em fazer faculdade. E você trabalhava com o quê? Eu trabalhava em consultório dentário. Só que eu tive um patrão, que não era um patrão, era um pai. E ele que me abriu esse horizonte de estudar. Entendi. Ele falava comigo, Aristei, você tem que estudar, você não pode ficar a vida inteira aqui, eu gosto muito de você, mas você tem que ter novas perspectivas. Aí sim, aí eu fiz o vestibular, passei em pedagogia e comecei a fazer a faculdade na Unipac, aqui em Barbacena mesmo. E depois que você formou, aí você foi lecionar? Como é que foi? Não, antes de eu formar,
Aí eu já comecei a fazer, aí nisso eu saí do consultório, esse meu patrão, ele foi para o Rio de Janeiro, aí eu saí do consultório e eu falei assim, puxa vida, ele sempre falava que eu tinha que estudar, significa o quê? O que significa você ter que estudar? Significa que você tem outras perspectivas de vida e você pode melhorar, né? Sim. Não que eu esteja pior, mas você pode melhorar suas condições de trabalho. Aí eu comecei a trabalhar voluntariamente. Aí eu comecei a trabalhar, fiz um trabalho voluntário aqui numa escola da escola, que foi no CAIC. Aí eu fazia trabalho voluntário. Nisso eu arrumei um estágio no IEF. Era um estágio remunerado. Eu fazia faculdade e nesse estágio remunerado, qual que era a minha função como pedagoga, né? Que eu já estava quase formando. Era fazer palestras em escolas falando sobre a questão do meio ambiente. Aí foi no IEF que eu comecei também a ter o contato em sala de aula. E quando você começou a ter esse contato, o que você falou assim, meu Deus, é isso que eu quero realmente? Sim. Ou você já ficou com medo de ver? Não, eu nunca tive medo de nada. Eu enfrento a vida, Giovana, eu enfrento a vida. O que der e vier, eu tô aí para enfrentar a vida. Então, quando eu entrei na sala de aula pela primeira vez, né, como professora, né, que eu ensinava, que as palestras que eu fazia em sala de aula era sobre meio ambiente, eu estudava, né, e eu me preparava para aquilo e nunca tive medo. E essas escolas que eu ia eram todas escolas de periferia, entendeu? Então, assim, eram salas lotadas, adolescentes, não eram crianças, eram adolescentes. Você sabe que você trabalhar com a criança é uma experiência, com adolescente é outra experiência, com adulto totalmente diferente. Então, assim, eu já enfrentei direto os adolescentes e eu me encontrei. Eu falei assim, é exatamente o que eu quero. A sala de aula é o que eu quero. Eu entendi que era uma profissão difícil, né? Que a gente sabe que na área de educação é uma profissão difícil, mas era exatamente aquilo que eu queria. Eu me encontrei. Eu queria saber, Oristeia, que você, além de ser formada em pedagogia, você também fez alguma pós-graduação de ensino de Libras? Sim, eu fiz pós em Libras, eu fiz pós em Educação Especial, porque eu também me encontro em Libras, né? Libras, Língua Brasileira de Sinais. Então, quando eu fui trabalhar efetivamente dentro de uma escola pública, que é a escola que eu trabalho até hoje, nessa escola tinha muitos alunos surdos. Então eu pensava assim, puxa vida, o que eu posso fazer para servir? Porque na vida a gente vem para servir. O que eu posso fazer para ajudar esses alunos surdos? Aí eu comecei a fazer vários cursos dentro da própria escola. Tá, e eu quero que você fale o nome da escola, que é uma escola assim, muito querida. Muito querida. É uma escola que tem esse curso, né? Lá é oferecido isso e tem toda uma base interessante para quem quiser conhecer o trabalho dos professores lá, gente, vale a pena ou fazer uma visita ou ir nas redes sociais, que é a escola... É a Escola Estadual Amilcar Savassi. Amilcar Savassi. Então, essa escola, eu comecei a trabalhar lá mais ou menos em 2007. Aí, em 2007, eu já tive muitos contatos com muitas pessoas surdas. Aí, já era uma escola piloto nessa época, uma escola de referência. Então, como eu tinha contato, eu falei assim, eu tenho que aprender Libras. Aí eu aprendi Libras, e o curso de Libras, Libras é uma língua. Libras é uma língua. Como você aprende inglês, francês, inclusive Libras, ela é de origem francesa. Porque Lepé que descobriu o método de ensinar as pessoas surdas na França. Depois veio para o Brasil... com Dom Pedro, né, que ele tinha um filho surdo, aí foi onde fundou o Instituto Ines, Instituto de Surdos, que é no Rio de Janeiro, que tem essa escola até hoje, que é referência no país. Então, essa língua veio da França para o Brasil, e lá na escola, assim, a gente tinha, igual eu falei, muito contato. Então, o curso de Libras não é um curso que você faz em 6 meses, em 1 ano. É um curso que precisa dedicação. Você precisa dedicação para aprender Libras.
igual você precisa de dedicação para aprender inglês ou outra língua qualquer. E hoje em dia, né, vários cursos superiores pedem, né? Sim, Tem uma carga horária para você fazer. Aí a minha trajetória em Libras, assim, foi uma trajetória muito interessante, porque eu sou professora, né, do ensino fundamental 1 e também sou intérprete de Libras numa universidade. Então, para você ser uma intérprete de Libras, não é você fazer um curso de 6 meses ou um ano. Você tem que fazer o curso, você tem que aprofundar. Mais do que isso, você precisa ter contato com a pessoa surda. Porque, igual o inglês, você aprende o inglês. Se você vai morar num país que fala inglês, é totalmente diferente de você aprender só nos livros. Então, assim, eu devo muito à comunidade surda, eu devo muito à escola e devo muito à comunidade surda, porque a comunidade surda me ensinou muito. E eles são muito acolhedores, né? Muito acolhedores. Porque eu já fiquei sabendo da comunidade, né? E me falaram muitas histórias bacanas deles. Sim, nossa, eles são muito acolhedores, eles acham muito interessante quando a pessoa quer aprender. Então, logo que eu comecei, eles falaram assim, Aristéia tem futuro em Libras. Porque eu tinha curiosidade e eu colava nos surdos. Eu queria aprender, então eu colava nos surdos. Então eu fui aprendendo. Aí chegou num tempo que eu aprendi, não que eu saiba tudo de Libras, a gente nunca sabe tudo em nada. Mas aí chegou uma época que eu já estava assim, com um conteúdo bom em Libras. Aí eu falei assim, eu preciso melhorar, porque para você ser intérprete de Libras, Giovanni, você precisa precisa fazer uma prova proeficiente, você precisa ter, né, esse curso. Então você precisa passar nessa prova, e passar nessa prova não é fácil. É pior do que tirar a carteira de motorista, entendeu? Não é fácil. Então eu fiz uma vez o curso, não passei, a prova não passei, fiz a segunda vez, não passei. Eu falei assim, meu Deus, o que eu posso fazer? Aí eu perguntei para os surdos, né? Eu falei assim, olha, eu já tenho contato com você, já tem praticamente 3, 4 anos que eu estou no curso, vou repetindo o curso. Então, assim, a cidade já não comportava mais, né? Os sinais próprio da cidade já não comportavam mais. Aí eles falaram comigo, olha, você vai lá para a FENES, que é uma federação que tem nas capitais, e você faz um curso, que eu tenho certeza que se você fizer esse curso, você passa na prova. E foi dito e feito. Aí eu saía de Barbacena, todo sábado, 5 horas da manhã, eu e uma amiga, a gente ia para Belo Horizonte, ficava o dia todo fazendo curso. Isso foi praticamente 1 ano fazendo curso, e depois que eu fiz esse curso que eu consegui passar na prova. Então, para eu ser intérprete de Libras hoje, eu preciso ter essa autorização, né, para ser intérprete. Não é fazer o curso e achar que é uma intérprete de Libras, que não é. Então existe todo esse estudo, esse processo, dedicação. Então hoje, o Aristéia, a gente pode dizer que você, além de outras pessoas que são intérpretes de Libras aqui em Barbacena, você que são boas, né, são pessoas muito competentes. Então a gente pode dizer que você e elas são uma referência. Então, para qualquer escola que queiram vocês para um bate-papo, para uma palestra, apresentar isso para os alunos, que é muito importante. Essa inclusão. Justo. Né? Porque a inclusão é em qualquer área, seja na área de surdo, seja na área de uma criança autista. É incluir, todos têm que estar incluídos dentro de uma escola, dentro da sociedade. Né? Exatamente. Olha só, continuando o nosso papo, Aristéia, eu quero que você responda para mim o que é necessário para uma boa inclusão de alunos com surdez nas escolas. O que é necessário se capacitar. Você tem que estudar, né? Então você tem que estudar e você tem que entender que aquele aluno, ele tem a capacidade dele, é um aluno com necessidade especial, então ele vai se desenvolver dentro daquela necessidade. Às vezes o aluno, né, um aluno com necessidade especial, às vezes você quer que ele faça uma coisa que ele não é que ele seja incapaz de fazer, é que ele é um aluno que ele tem um limite dele, ele só vai até aqui. Então você tem que ter a capacidade, né, a capacidade pedagógica
de entender que ele só consegue ir até ali, aquilo já é uma vitória. Entendeu? Entendi. Isso já é uma vitória para a criança, para a família. Muito bem. Olha só, nós vamos fazer uma breve pausa, mas isso é coisa rapidinho, e nós vamos continuar o papo com a Aristeia. Voltamos da nossa pausa e hoje Giovanni Goulart entrevista, recebendo aqui a professora e intérprete de Libras Aristeia Cristina. Como eu havia falado no bloco passado, né, Aristeia está se transformando cada vez mais pelos seus estudos, pela sua competência, numa referência aqui em Barbacena, por ser uma intérprete de Libras. E Aristeia, eu já quero te perguntar qual a idade que você acha que pode ser iniciado o ensino de Libras para crianças que já queiram aprender? Assim, a idade específica, desde que a criança ingressou na escola, ela já pode ter um contato com Libras. Inclusive, eu tenho conhecimento em outras cidades que o ensino infantil, a escola já oferece Libras, né? Aqui na nossa cidade não tem o ensino de Libras dentro da escola, mas muitas professoras, né, alfabetizadoras, se tiver um aluno surdo, que já aconteceu comigo como professora, eu tinha aluno surdo em sala de aula, então, para incluir todas as crianças, eu tinha, por exemplo, meia hora durante a aula, que a criança já ia aprendendo. A intérprete de Libras, na época eu era professora regente, eu tinha a minha intérprete. Então, assim, ela já ensinava para as outras crianças ouvintes Libras. E esse processo de aprender ter idade, não tem idade, por quê? Porque ele é um processo natural. Porque a criança, se uma criança entra no ensino fundamental com 6 anos, e ela já tem um amiguinho surdo, quando ela tiver com 10 anos, ela já vai saber de Libras naturalmente. Então, isso acontece de uma forma natural e tendo a pessoa, né, incentivando, estimulando, é muito melhor. Muito bom. Você falando que sendo professora regente, eu já quero te fazer uma pergunta sobre isso. Quantos anos você possui no magistério como alfabetizadora? No magistério eu tenho mais de 15 anos de profissão. Como alfabetizadora não é fácil, igual eu já comentei, não é fácil você trabalhar numa sala de aula lotada, com as crianças cheias de sonhos, né? E a gente jamais pode tirar isso de uma criança, porque quando a criança tem sonho, a gente tem que estimular para a criança, né, ter um futuro, né? Um futuro bom, sonhar com aquilo e saber que ela pode chegar lá, né? Então, assim, tenho bastante tempo dentro da escola como alfabetizadora, e isso é muito gratificante, e sempre aprendendo, obviamente. Justamente, e é o que você falou, né? Você e todas as outras professoras alfabetizadoras estão ali lidando com os sonhos. Exatamente. E tem uma responsabilidade enorme, porque é desde pequeno que você aprende a ler, a escrever, a tudo, né? Então vocês têm essa responsabilidade. A gente tem essa responsabilidade e a gente tem aquele encantamento, porque as crianças olham para as professoras com aquele encantamento, com aquela figura de que é uma pessoa que vai ajudá-la a conseguir ler, escrever. Então, tudo isso é muito, muito
não é um fardo, obviamente, né? É muito bom, é muito gostoso de você carregar isso e também é ter muita responsabilidade nisso. Você tem que ter responsabilidade, você tem que ter estudo, você tem que ter muito cuidado. A palavra é essa, você tem que ter muito cuidado, que às vezes uma palavrinha que você fala, né, que não é uma palavra infeliz que você fala com uma criança, você pode traumatizá-la para o resto da vida. Então você está lidando com criança e a criança é cheia de sonho. Então, todas nós professoras, eu acredito, porque eu conheço muitas professoras, são pessoas assim espetaculares, porque ser professora não é fácil, realmente é uma missão lidar com vidas, transformar vidas e você alimentar o sonho da criança. Então, assim, muitas professoras que eu conheço, a maioria das professoras que eu conheço são pessoas, assim, super responsáveis, criativas, porque nós temos que ser criativas também. Sim. Porque com a tecnologia, tudo, né? E com a tecnologia, Giovana, a tecnologia hoje em dia é internet, é WhatsApp, sabe, eles falam uns aplicativos lá, eles falam umas bandas lá que você nem nunca ouviu falar, fala assim, nossa, mas você me explica, então a gente tá naquela troca, né? Acho muito legal quando a criança fala comigo assim, ô professora, ô tia Aristeia, você conhece a banda? Eu falo assim, nossa, você tá falando o quê? Você tá falando uma palavra, uma língua que eu nem tô entendendo. Eu falei assim, mas tá super na moda. Eu falei assim, então me ensina. Então essa troca com a criança é muito gostoso e é de muita responsabilidade. Né? Então a criança, eu adoro trabalhar com criança porque a criança é super autêntica. E outra, né, Aristeia, aproveitando uma deixazinha que você deu aí um pouquinho para trás, às vezes muitas pessoas entram para o magistério achando que vão ganhar rios de dinheiro. Gente, isso não existe. Não. Você entrar no magistério tem que ser por amor. Sim. E por dom. Né? E nada de, eu vou entrar no magistério porque no emprego que eu queria mesmo eu não consegui. Não. E aí você frustra não só você, mas os seus alunos que estão ali dentro, sim, esperando que você dê uma boa aula, leve eles a terem sonhos, viajar, né? Então a gente precisa ter essa consciência também. Se eu entrar para um trabalho, que eu faço ele bem feito, com né? Amor, com amor. É isso que você falou, quem entra no magistério pensando que vai ficar rico, alguma coisa nesse sentido, está na profissão errada. Porque, infelizmente, né, é uma profissão que deveria ser muito bem valorizada, mas não é bem valorizada porque não é interessante para a classe dominadora. Então, assim, é uma profissão maravilhosa que, apesar de ganhar pouco, é muito gratificante. Eu acredito que essa profissão seja uma das profissões mais gratificantes. E assim, eu conheço, além de você, de outras pessoas profissionais assim, dedicadíssimos, talentosos e que arrebentam dentro de uma sala de aula. Sim. Então, eu estou ali no meio também, então eu vejo a dedicação de alguns e a menos dedicação dos outros. Que vamos falar, a gente não pode também aqui botar debaixo do tapete, não, que tem um grupo também que não quer, que não se interessa, sim, né? E a gente precisa que a educação ela seja forte nos dias de hoje que nós estamos vivendo. E é interessante você falar isso da educação, que eu como trabalho muito com criança, eu falei da criança ser autêntica, e um dos principais pontos assim que eu acho importante de uma professora, um dos principais pontos de uma professora é ela ter que ter assim, afetividade com a criança, aquilo que eu te falei, o cuidado. Quando você conquista, quando a criança gosta de você, tudo flui, ela vai aprender no tempo dela, mas ela vai aprender. Muito bom. Aristeia, de que forma você trabalha os conteúdos disciplinares no processo de alfabetização? Então, eu uso a criatividade, né, Giovanni? A gente tem o conteúdo para passar, mas dentro do conteúdo você pode usar a criatividade, usar a música. Você pode, eu costumo mesclar muito o método, né, tradicional
com a criatividade, você tem que reinventar. Hoje em dia você tem que reinventar, porque você não pode deixar de passar todo o conteúdo, mas você tem que passar de uma forma diferente. Pode ser em música, pode ser com teatro, uma dramatização. Então, assim, eu tento, e eu escuto muito os meus alunos, entendeu? Porque a criança, a própria criança, ela já te dá um indício do que convém você trabalhar. Então, ela já te mostra o que ela gosta, né? Porque as crianças hoje em dia gostam muito de jogos. Então, você tem que investigar sobre os jogos. Você tem que ir na internet procurar os jogos que estão na moda. Vamos trabalhar a regra daquele jogo no português. Vamos trabalhar xadrez, né? Que é estratégia na matemática. Então, assim, vou mesclando e eu consigo dar conta do conteúdo. Agora, fugindo um pouquinho desse momento tão gostoso de falar da educação, né? de falar sobre o ensino da Libras, a Aristéia no seu dia a dia, você tem um hobby? Eu não estou fazendo nada. O que você gosta? Eu gosto de viajar. Se eu pudesse, eu vivia viajando. Eu gosto de ler e de viajar também. Eu amo viajar. Amigos? Ai, amigos, eu tenho muitos amigos. Meus amigos têm o ciúme. Você é farrista? Muito, muito, muito. Nossa, eu amo sair, amo, sabe, sair com os amigos, conversar. Eu gosto de receber meus amigos em casa também. Então, assim, eu vou muito na casa dos meus amigos. E a minha família também são os meus amigos, os meus sobrinhos. E também são unidos. São muito unidos. Então, assim, minha casa é uma casa sempre cheia, graças a Deus. Sempre tem alguém. Isso é bom, né? É ótimo. Um sonho, Aristéia? Meu sonho é fazer o mestrado. Eu queria fazer o mestrado em Libras. Eu gostaria de fazer mestrado. Muito bom. O medo? Eu tenho medo de ficar doente. Eu não tenho medo de morrer, que isso é fato, um dia todo mundo vai morrer. Mas eu tenho medo de ficar doente, de ficar dependente, sabe? Então, assim, esse é o medo. Você é uma mulher de fé? Muita fé. Muita fé. Eu acho que a fé é que faz com que a gente seja forte, que consiga, né? A gente consiga superar os problemas da vida. A fé, para mim, é fundamental, muito importante. Eu sei que você já fez algum trabalho em igreja ou ainda faz? Eu faço. Eu sou intérprete de Libras na igreja também. Na hora da missa? Na missa, eu vou interpretando a missa. Então, assim, atualmente eu interpreto na igreja Nossa Senhora Auxiliadora, lá no bairro dos Funcionários. E às vezes eu interpreto na matriz. Da Piedade também. Bom, então tá vendo, né, gente? Olha só, ela trabalha mesmo. Eu gosto de Libras, né? E você perguntou da fé, né? Eu já falei aqui, volto a repetir, não adianta você ter o talento, você ter o conhecimento, se isso não serve para nada, né? Então, eu tenho conhecimento de Libras, não total porque ninguém tem, mas o pouco que eu tenho que compartilhar com as pessoas. Acho isso muito importante. Que bonito, gente. Que coisa bonita. Aristéia, se as pessoas quiserem conhecer o seu trabalho, ver um pouquinho do que você faz, quais são as suas redes sociais? Eu tenho o Facebook, né? Aristéia Cristina. No Facebook, tem o Instagram, Aris Silva. Também no Instagram e só esses dois. E lá a gente pode conhecer um pouquinho do seu dia a dia, do seu aí trabalho. Tem muitas fotos, tem as fotos da igreja. Eu não coloco muito foto, porque eu acho também que quando você faz as coisas também para ficar mostrando, não é legal, né? Eu faço por quê? Porque eu sinto que o meu coração fica feliz, minha alma fica feliz. Então eu faço porque as pessoas também que eu estou fazendo ficam felizes com isso. E é um talento compartilhado. Então, assim, o meu trabalho, né, algumas coisas eu coloco, mas eu tento colocar o menos possível, porque minha mãe sempre fala que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Justamente. Né? E a hora que eu fui aprender isso há uns meses atrás, porque eu postava tudo, então agora eu posto poucas coisas também. Isso.
E a gente pode postar os passeios com os amigos, sim, né? Outras coisas, reuniões familiares, mas as coisas que a gente faz eu coloco muito pouco. Olha, e aproveitando, Aristeia, tem gente querendo falar com você. Ai, meu Deus. E você é uma pessoa que se emociona fácil? Sim. Então vamos ver aqui Sou uma chorona. se você vai se emocionar com essas pessoinhas que planejar para você uns recadinhos. Olha só. Bom, eu convivo com a Aristeia desde sempre, né? Afinal de contas, ela é minha tia. Então, a gente passou a infância juntas, a adolescência e agora a vida adulta. Então, a gente já brincou muito, a gente já brigou muito, a gente já viajou e a gente já se divertiu e se diverte muito. A ela, eu confiei o meu bem mais precioso, que é minha filha. Então, ela é madrinha da minha filha, justamente por isso, por ela ser uma pessoa com um coração enorme, por ela ser uma pessoa alegre, positiva, divertida, sempre tem um conselho para dar. Então, assim, ela é uma pessoa extraordinária. Então, eu só posso dizer que eu a amo muito e eu espero ainda podermos conviver juntas por muitos e muitos anos. Ei, Aristeia, que alegria poder estar aqui para te homenagear, para te falar o tanto que eu te admiro, o tanto que eu admiro o seu trabalho, a sua competência, o seu compromisso com o seu trabalho, com a sua família, com os seus amigos, né? Eu fico muito feliz de poder ter você no meu círculo de amizades, que a gente se conheceu na escola. Eu saí da escola, mas a gente continua amiga e isso para mim assim, é muito bom. Que você é dona da gargalhada mais gostosa que eu já conheci e eu morro de saudade daquelas tardes que a gente tinha, de diversão, que você trabalhava com seriedade, mas conseguia levar leveza para o trabalho. Então, assim, eu quero te falar o tanto que eu te admiro, o tanto que eu gosto de você e agradeço a Deus por poder nos manter juntas ainda, longe da escola, mas no caminho da amizade. Viu? Um beijo, eu tô morrendo de saudade da sua gargalhada ao vivo. Um beijo, fica com Deus. Então, amiga, tô aqui para falar um pouquinho sobre você. O que eu tenho para te dizer é o que eu sempre digo. Você é uma pessoa incrível, você é uma mulher guerreira, uma mulher determinada e eu te admiro demais. A nossa amizade para mim é muito, 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 muito importante. Eu acho que os momentos em que a gente tá junto é sempre de muita risada, de muita troca de conhecimento mesmo. Então, eu quero que você saiba que você tá no meu coração e a gente vai estar sempre junto aí. E assim que tudo isso passar, a gente vai se ver muito, muito, muito e vai comemorar muito. Um beijão pra você. Beijão pra você. Beijo. Ai, amei. Lindo, Giovanni. E aí, Aristeia? Ai, emocionante. São pessoas que fazem parte da minha vida. A Elisângela profissionalmente, né? Na escola, a gente está sempre no dia a dia, uma pessoa maravilhosa, um coração enorme. A Andréia é a sobrinha, né? Ela é praticamente a irmã, porque, igual eu já havia comentado, a Andréia, a gente é praticamente da mesma idade, então a gente conviveu muito tempo, a gente convive, né? A gente está nos natais, no ano novo, nas viagens. Nossa, a Andréia é uma pessoa espetacular. E a Pamela é excelente. A Pamela também convive com ela na escola. É um doce de pessoa. Amo de paixão todas as três. Que bom. Aristeia, eu espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Espero que você de casa também tenha gostado, tenha aprendido muito com essa moça aí, guerreira, batalhadora, Giovana, que gosta aí sempre de estar nos ensinando e nos divertindo muito, porque quando a gente tá triste, ela vai lá e dá um jeito de fazer a gente sorrir, não ficar triste, né? E é isso, né, Aristeia? Foi um prazer, Giovana. Você quer deixar uma mensagem final para os nossos A telespectadores? mensagem que eu deixo é nunca deixar de sonhar, né? A gente nunca deve deixar de sonhar, porque a vida é assim, feita de sonhos, a gente realiza alguns, não realiza outros, mas a gente tem que sonhar. Jamais deixe de sonhar. Então é isso. Se você gostou da entrevista, reveja a hora que vocês quiserem.
Vai lá na Web TV Mix, se inscrevam no nosso canal no YouTube, não deixe de se inscrever. Espalhem essa novidade para os 4 cantos aí do nosso Brasil. Eu agradeço vocês mais uma vez a participação e até o nosso próximo programa. Um beijo. Beijo, obrigada.